Você já parou para pensar por que, mesmo depois de crescer, mesmo depois de conquistar coisas, mesmo depois de mudar tanta coisa na sua vida, você ainda sente que não é suficiente? Não é uma sensação óbvia, não é algo que você fala em voz alta, mas ela aparece, no silêncio, quando você termina algo e, em vez de satisfação, vem um vazio estranho, quando você faz algo certo, mas sente que ninguém realmente viu. Ou pior, quando alguém vê, mas não é a pessoa certa. E aí parece que não conta. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já fez algo, não só porque queria, mas porque no fundo queria que alguém reconhecesse? E se eu te disser que essa sensação não começou agora, ela só mudou de forma? Carl Jung dizia que grande parte da nossa vida adulta é uma continuação de padrões que começaram na infância. E na infância, existe uma necessidade que é quase impossível ignorar: ser visto. Não só estar presente, mas ser reconhecido, ser validado. Porque quando você é criança, você não tem uma noção interna sólida de quem você é. Você descobre isso através do olhar dos seus pais. Se eles olham para você com orgulho, você sente valor. Se ignoram, você duvida. Se criticam constantemente, você começa a se moldar. E isso acontece sem você perceber. Agora imagina crescer em um ambiente onde essa validação não vinha com clareza, não vinha com consistência, ou vinha sempre acompanhada de cobrança. O que acontece? Você não deixa de precisar disso, você se adapta. E essa adaptação vira comportamento. Você começa a tentar acertar mais, a evitar errar, a agradar, a se ajustar. E isso, com o tempo, vira quem você é. Mas aqui começa o problema, porque você não cresce com a sensação de eu sou suficiente. Você cresce com a sensação de eu preciso ser suficiente. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque tudo começa a girar em torno de provar. Provar que você é bom, provar que você merece, provar que você é digno de reconhecimento. E o mais curioso é que isso não parece um problema. Pelo contrário, muitas vezes isso é visto como disciplina, ambição, perfeccionismo. Mas no fundo, é outra coisa. É uma tentativa silenciosa de finalmente conseguir algo que ficou faltando. Agora pense em algo simples do seu dia a dia. Você termina um trabalho importante. Você fez bem, você sabe disso. Mas mesmo assim, você sente vontade de mostrar. E não só mostrar, mas ver a reação, ver se alguém reconhece. E quando isso não acontece, parece que faltou alguma coisa. Agora multiplica isso. No trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. Você começa a viver em função de validação, mesmo sem perceber, e isso cansa, porque nunca é o suficiente. Você pode melhorar, pode crescer, pode evoluir, mas sempre parece que falta mais um passo, mais uma conquista, mais uma prova, e esse ciclo não termina, porque o problema nunca foi o que você faz, foi o que ficou faltando lá atrás. E aqui entra algo importante. Sigmund Freud já falava sobre como experiências da infância moldam desejos inconscientes. E um dos mais fortes é o desejo de reconhecimento. Não reconhecimento público, mas pessoal, de alguém específico. Agora deixa que eu te fazer uma pergunta desconfortável. E se você ainda estiver tentando ser reconhecido por quem nunca te reconheceu? Mesmo que essa pessoa não esteja mais presente da mesma forma, mesmo que você já tenha crescido, mesmo que racionalmente você saiba que não precisa disso, em algum nível você ainda busca. E isso aparece de formas sutis. Você tenta impressionar, você evita decepcionar, você se cobra mais do que deveria, e às vezes você nem sabe por quê. Agora observa isso. Quantas vezes você já se comparou com outras pessoas? Não por inveja, mas como se estivesse medindo o seu valor, como se estivesse tentando provar algo.
E no fundo, talvez estivesse. Porque quando a validação não vem de dentro, você busca fora. E isso cria uma dependência silenciosa. Você começa a depender de elogios, reconhecimento, aprovação. E quando isso não vem, você sente. E quando vem, você sente. Mas não dura, porque não resolve. E sabe por quê? Porque não é sobre o presente. É sobre algo que ficou em aberto. Agora pense em relacionamento. Muita gente que passou por isso entra em relações tentando agradar, tentando ser suficiente, tentando não errar, ou o oposto, se afastando antes de se machucar, criando distância. E tudo isso sem perceber que está repetindo um padrão. E é aqui que muita gente trava, porque acha que isso faz parte da personalidade. Eu sou assim. Mas não, isso foi aprendido. E se foi aprendido, pode ser compreendido, e talvez aos poucos desconstruído. Agora vem a parte mais importante de tudo isso. Talvez você não esteja mais tentando ser validado pelos seus pais, mas pela imagem que você criou deles dentro de você. E isso é mais profundo, porque essa voz continua. E na maioria dos casos, quantas decisões suas hoje realmente vêm de você? E quantas vêm dessa necessidade silenciosa de provar algo?